fase dos 13 anos, mais ou menos, comecei a me preocupar mais com o corpo, de ter uma coisa que eu queria mudar. E foi aí que eu comecei a ter transtorno alimentar, que foi anorexia e bulimia. Que eu comecei com uns 13 anos, foi até os 15. E aí, quando eu cheguei em 36 quilos, foi quando eu fui internada. 36 quilos? 36, de Caramba. 54. Surreal. Então conta um pouco pra gente, Isa, lá do comecinho ali, a Isa pequena, como você começou na academia, como foi sua infância? Bom, eu comecei a treinar com 16 anos. E o porquê eu comecei a treinar, né? Antes, eu não pensava em fazer academia nem nada ali, quando eu era mais nova. Só que não ligava tanto pra academia. Ou nenhum esporte, nunca fui de praticar esporte. Só que ali nas fases dos 13 anos, mais ou menos, comecei a me preocupar mais com o corpo, de ter uma coisa que eu queria mudar. E foi aí que eu comecei a ter transtorno alimentar, que foi anorexia e bulimia. Que eu comecei com uns 13 anos, foi até os 15, e aos 15 eu fui internada. Então, nessa fase, começou por uma coisa besta, assim, eu saía da escola todo dia. E aí, quando eu saía da escola, eu sempre ia com as minhas amigas, assim, a gente passava em frente a uma farmácia e se pesava. E aí, se pesava, e aí o meu peso sempre era um pouquinho mais alto. Mas na época eu não pensava, porque por altura, nem nada. Eu só via ali o número. E eu nunca fui gorda, nem nada. Eu pesava 54 quilos na época. Só que pra mim, por dar um pouco o peso ser um pouco mais alto, eu ficava, sabe, um pouco preocupada. Mas eu não ligava, comia de tudo. Só que chegou uma época que isso foi ficando na minha cabeça e tudo, e aí eu vi uma matéria na TV falando sobre anorexia e bulimia. E eu pensei, bom, eu queria, sei lá, emagrecer 2 quilos, né? Coloquei assim, como meta. E fui ali tentando emagrecer, só diminuindo um monte de besteira que eu comia, porque eu comia de tudo. As pessoas falam, nossa, você comia bastante, você comia chocolate e tudo. Eu falei, gente, uma pessoa normal, eu comia de tudo. E aí eu vi essa matéria e eu vi a menina que tinha bulimia, ela comia e depois ela colocava tudo pra fora, enfim, eu pensei, bom, eu posso continuar comendo as coisas que eu gosto, que eu não vou engordar. E aí foi o pensamento errado da pessoa, né? Porque a matéria era pra alertar sobre o problema então, por favor, não, essa matéria aqui é pra alertar sobre o problema, gente, essa coisa que eu tô falando, esse relato. Eu peguei e levei aquilo, bom, é uma maneira que eu vou ter de emagrecer. E aí foi onde eu comecei a ter bulimia. E totalmente escondido, eu tinha um diário que eu escrevia tudo. E aí eu comecei a ter bulimia e tudo, só que foi cada vez piorando. Porque... Desculpa te interromper, explica pra galera que não entende muito bem o que é a bulimia. A bulimia é quando você come, mas depois você coloca tudo pra fora, você vomita, né? Então você... coloca o dedo na garganta, é forçado. Então, eu comia as coisas, eu comia, acabava de comer, eu ia no banheiro e colocava pra fora. Só que chega uma época que machuca, porque você faz... Eu comecei a fazer, assim, toda hora que eu comia, eu não queria engordar, no caso. Então, eu pensava, bom, se eu vomitar, eu não vou engordar. E aí, eu falei, bom, eu vou começar a diminuir a quantidade que eu como. E foi aí que começou a ter a anorexia, que aí eu já comecei a parar de comer. Foi um processo, né, que foi ali dos 13 aos 15 anos, só que com 14 anos ficou mais grave, que foi mais anorexia, eu comecei a fazer tratamento. E eu fiz ali 1 ano de tratamento. Até minha mãe descobrir foi difícil, porque eu escondia muito bem. O tratamento também, eu só regredi no tratamento porque é um transtorno psicológico. Então, você não entende que você está doente. Para mim, eu não estava doente. Eu pensava, qual o problema de querer emagrecer? E aí, no tratamento, tinha médico, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, uma equipe. Eu me tratava na Unicamp e tinha uma equipe que me acompanhava. E eles falavam, se você continuar regredindo, você vai ser internada. Só que de tanto eles falarem isso, eu pensava, eles falam, mas eu nunca vou ser internada. E aí, no fim, ali, com 14 anos, quase 15, eu fiquei em internação domiciliar, eu não podia nem ir pra escola ainda, eu tava na escola, e eu fiquei, assim, perdi o final do ano todo, fiquei fazendo matéria em casa, porque eles não queriam que fizesse nada pra não gastar minha energia, não perder mais calorias, porque eu não queria mais comer, e minha mãe pensava que eu tava comendo, só que em vez de comer,
eu ficava, tipo, com um saquinho do meu lado e ela pensava que eu tava comendo e eu ia escondendo a comida para depois jogar fora. Então, você começa a criar várias coisas, assim, para tentar esconder. E para falar, não, eu tô fazendo isso, mas na verdade você não tá. Eu tava tentando achar todas as formas para continuar ali no meu objetivo, que era emagrecer. E eu comecei, vou emagrecer 2 quilos, vou emagrecer mais 2 quilos. E aí eu fui para 49, 47. Eu consigo chegar nos 45, depois, e 43. E aí quando eu cheguei em 36 quilos foi quando eu fui internada. 36 quilos? 36, de Caramba. 54. Com quanto de altura na época? 1,66, eu tenho 1,68, hoje não mudou muito. 36 quilos. 36 Caramba. quilos. Aí eu fiquei bem, assim, eu ia pra Unicamp, sentar nos bancos, assim, que era tudo de madeira. Eu tinha que levar uma almofada porque eu não conseguia sentar, por causa dos ossos, Mas desculpa interromper, Isa. Você, quando chegou a 36 quilos, qual era a percepção sua em relação a você? Você se achava que tava bonita? Tava tipo, nossa, tô maravilhosa, tô linda? Ou você fala, pô, tô demais, tô muito magra. Qual que era a percepção que você tinha? Não é o suficiente ainda? Assim, igual a vigorexia nossa, né? Que, pô, tô com 115 e me acho pequeno ainda. Então, o que todo mundo pergunta é, você se via gorda? Porque tem aquela imagem, né? De quando fala da anorexia, a imagem de uma menina se olhando no espelho e se vê gorda. Chegou uma época que eu já sabia que eu tava magra. Só que aí eu queria ver o meu limite. Então, eu queria emagrecer mais. Eu ficava medindo, então eu falava, eu quero fechar o meu braço... eu fazia a medida, né? Eu quero fechar meu braço, eu quero fechar minha perna aqui. Então, eu ficava medindo e fazendo essas coisas. Então, eu chegou uma época ali que eu sabia que eu estava magra já. Demorou um pouco, porque eu lembro até que eu fui numa loja de roupa comprar uma calça jeans, porque minhas roupas não serviam mais. E eu nunca passei de 38. Cheguei na loja e falei, eu quero uma calça 44. Aí a moça olhou assim, não, é 44 que eu uso. E, tipo assim, não era, eu comprei a calça. E porque eu também queria que a calça ficasse larga, porque eu falava, não, eu quero usar a roupa larga sabe, pra não marcar meu corpo, nem nada. Então, chegou uma época que eu vi que eu tava magra, mas eu queria, e aí você já não começa mais, eu tô bonita ou não. Eu não pensava mais nisso, eu pensava, eu quero emagrecer, então eu quero chegar no meu limite. E assim, pra minha família também foi uma fase muito difícil, porque quando eu fiquei internada, eu fiquei 1 mês e 1 semana internada. Aí eu fui internada, eu cheguei no médico no dia da consulta, e ele falou, hoje você não volta pra casa. E na hora, pra mim, foi um susto. Aí ele, não, hoje você vai ficar internada. E eu, como assim? Tipo, vocês sempre falavam isso, mas eu nunca ficava... Ele, não, porque a gente só tava esperando um leito e tudo. E eu fiquei 1 mês e 1 semana na psiquiatria. Então, assim, e tinha muitos casos lá. Eu fiquei com pessoas com todos os tipos, assim, de problemas psicológicos esse 1 mês e meio. E antes de ser internada, eu vi uma menina que foi internada, que eles levaram a gente para visitar no tratamento, e ela tava com sono, tava com assim, não comia. E quando eu fui internada, eu falei, eu só não quero sonda. E ela falou assim, você vai ter que comer. E eu tinha muito medo da sonda, e aí eu comecei a comer. Só que eu fui internada, na verdade, com 37 quilos. E aí, no outro dia, de tão nervosa e tudo que eu fiquei, aí eu fui para 36 quilos. E aí eu não queria... eles fizeram uma dieta pra mim ali, pra seguir e tudo. E tinha todo um monitoramento, né? E eu pensei que eu ia ficar 1 semana, aí foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E aí eu fiquei, no total, 5 semanas internada. E foi muito difícil também pra minha família. Porque como eu era menor de idade, minha mãe... Era obrigatório ter alguém comigo. Então, ficava minha mãe e minha avó. Minha mãe e minha avó revezando. Então, minha mãe ia pra casa, voltava, ficava comigo. E também, assim, meu pai... Foi muito difícil porque causou muita briga, assim, sabe? Porque ele falava, você não conseguiu cuidar dela, sabe? Então, hoje eu vejo essas coisas... E uma das cenas, pra mim, mais triste é ver meu avô chorar o dia que ele foi falar comigo. Que ele chegou... Ele falou, poxa, você é uma pessoa tão inteligente, tão esforçada, por que você não está entendendo isso? E para ele não conseguia entender o porquê daquilo, sabe? Porque ele falava, é só você ver que você está magra. Só que chega um momento que você não sabe. Você começa a ficar tão egoísta, pensar tão em você, que eu na hora não tive nada. Eu vi ele chorando. E hoje eu lembro dessa cena... E ver meu avô chorando na minha frente, que eu sempre fui muito apegada a ele, acho que é uma das coisas assim, que mais me tocam daquela época, sabe? E depois eu fiz o tratamento, saí do tratamento com 41 quilos. E aí eu falei, bom, agora eu quero começar a academia, então. Já que eu tenho que voltar a um peso saudável, eu quero ter o corpo que eu quero, mas de uma maneira saudável. E o médico falou, mas você só pode voltar com 50 quilos, que vai ser um peso saudável para você poder praticar atividade física. E na hora, pra mim, foi muito difícil, porque eram 9 quilos.
E aí eu falei, e agora? Eu vou engordar, né, 9 quilos, mas na verdade eu ia recuperar 9 quilos, que eu tava desidratada e tudo, mas pra mim era muito difícil aceitar 9 quilos a mais. Só que eu falei, bom, mas eu vou fazer academia e depois eu vou trabalhar pra ter o corpo que eu quero, mas de uma maneira mais saudável, que não seja assim. E foi onde eu comecei a me alimentar melhor e tudo. E aí, quando eu cheguei em 50 quilos, demorou um tempo. E aí ele falou, agora você pode começar. Eu comecei com 2 vezes na semana, depois 3. Mas no começo eu tinha muito medo ainda de comer. Então, eu fazia as coisas erradas. Ah, vou comer um carboidrato. Eu começava a ler um pouco. Tá, eu preciso comer um carboidrato, uma proteína. Eu vou comer um pão, colocar uma mussarela aqui e vou ir treinar. Então, eu ia treinar. E voltava, comia um pedacinho de chocolate. Porque eu tinha a dieta ali, então eu comia de tudo, mas nas quantidades menores, assim. E ali eu já tava comendo. E daí foi aumentando, né? Posso ir 3 vezes, posso ir 4. O médico escreveu uma carta pra academia que eu fui na época e tudo. Eu tinha medo ainda de comer alguma coisa fora. Por exemplo, eu não fazia refeição livre, porque eu tinha medo de como eu ia reagir àquilo, como que eu ia me sentir. Então, eu demorei uns 3 anos até comer um hambúrguer ou uma pizza de novo. Pra eu estar confiante. Com medo de desencadear alguma uma vontade incontrolável de sair comendo besteira? Não, com medo de comer e me sentir culpada. E aí depois acabar voltando, sabe? Tipo, eu comi e me senti culpada, aí vou vomitar, entendeu? E, então, eu tinha entendi. medo disso. Desencadear novamente a doença. Normalmente esses distúrbios, tipo depressão e tal, sempre acabam tendo algumas recaídas no caminho, né? Você chegou a ter isso depois, você saiu desse tratamento? Teve um momento que você se olhou e falou, não, eu tô gorda, preciso voltar a ser magra? Uma fase, fazia muito tempo que eu não tinha nada disso, mas depois do Olímpia 2020, foi um momento mais difícil pra mim. Sério? Depois de tudo isso? Depois do Olímpia 2020. Caraca. Que foi onde começou a ter muito... ela tava muito grande, que não sei... E eu nunca fui grande. Sim. Eu sempre fui pequena. Então, o meu problema no começo era ganhar massa muscular. Uhum. E pra mim, ouvir muita coisa daquelas... Porque, assim, é uma doença psicológica que você vai viver a sua vida lutando contra aquilo. Sim. Assim, não é uma coisa que... Pode ter algum gatilho alguma vez. E pra mim, depois do Olímpia em 2020, foi uma das fases mais difíceis. Eu sentei com o Eric e falei, eu acho que vai estar voltando algumas coisas. E chorei, assim, porque pra eu poder falar pra ele aquilo, é porque eu tava com muito medo de voltar. Falei, poxa, eu parei e pensei, tudo o que eu construí até aqui, eu ganhei o Olímpia, tudo que já aconteceu, as meninas que passam por esse problema e que eu já ajudei... Aí, na época, eu comecei a receber muita mensagem de meninas que estavam com problema. Eu falei, eu não posso ajudar, porque eu também não tô bem. Uhum. E teve uma menina que tava no extremo da anorexia, eu falei pro Eric, eu não tô conseguindo, tipo, ajudar ela porque eu também não tô bem. E foi um momento muito difícil pra mim, até que eu falei, não, eu preciso descansar um pouco, descansar minha mente e sabe, ficar mais tranquila de novo. Mas foi assim, um dos piores momentos depois. Foi a única vez que realmente ameaçou voltar. Que foi bem, bem complicado, assim, essa fase. Porque, não que as pessoas, ao falar, têm culpa, só que, às vezes, elas não sabem como a outra pessoa vai receber. Sim. E como eu já tive um problema relacionado a isso no passado, ali eu já estava em um período que eu estava mal, que eu não estava me sentindo bem, e tudo, eu vendo muita coisa sobre aquilo, pra mim foi muito difícil, assim. Uhum. Isa, sair de um quadro de anorexia pro pódio mais alto do maior campeonato de um esporte que expõe o corpo e exige tanta autoconfiança é simplesmente incrível. O trauma da doença ainda te incomoda? Igual eu falei, até 2020 não tinha nada mais. Não tinha neura, não tinha uma mas neura. aí depois, algumas coisas assim, eu preciso não, respira. E aí você saber, tipo, não ceder, porque você sabe o caminho que vai, entendeu? Então, eu consigo identificar o que já me levou pra esse caminho. Então, tipo, saber onde parar ali. Então, tipo, eu reclamo e tudo, falo, mas eu como, faço tudo que tem que fazer. Não faço nada errado. Mas é difícil, psicologicamente. Você recebe muita mensagem de gente que sofre disso? Aham. E a primeira vez que eu falei, eu me surpreendi, porque muito atleta vem falar. Muito. Tipo assim, porque tem muito atleta que tem transtorno alimentar. Ou compulsão,
ou com bulimia. Tem muita atleta, eu já recebi muita mensagem de atleta que tem bulimia. Tipo, pós-competição, come, compulsão, só que depois começa a ter bulimia. Porque ela não quer engordar. Mas tem bastante. Mas eu recebo muita mensagem, sim. E o que você costuma falar? Qual que é a dica que você dá pra alguém que tá entrando num quadro ou que já sofre disso? E, não, o que eu falo pra ela é que ela tem que entender que a vida é mais do que isso, do que ela querer emagrecer. Eu perdi muitas coisas da minha vida ali, naquele tempo, pensando só em emagrecer. Então, eu perdi uma festa de 15 anos, eu perdi uma formatura da escola na época. Alguns momentos, assim, sabe? E eu vi que ela tem muito mais pra vivenciar, sabe, na vida dela, do que se preocupar em emagrecer, em ser a pessoa mais magra do mundo e acabar morrendo um dia por causa disso. Então, é claro que, assim, não é uma coisa fácil, mas ela tem que entender que é uma doença. E ela só vai melhorar se ela entender que isso é uma doença, porque o problema é que às vezes a gente não entende. Então, volta a comer aos poucos, procura tratamento, porque é importante você ter um tratamento, você ter um psicólogo, um psiquiatra, você ter um nutricionista para te orientar, porque o que aconteceu? Quando eu fiz o tratamento, depois, tudo para me recuperar, eu precisava ter uma dieta para eu seguir e eu saber que aquilo estava sendo... aquilo lá ia me fazer bem. E aí eu comecei a entender que a comida, ela não ia me engordar, ela ia me nutrir. Então, eu pensava, se eu quero ir para academia, eu preciso comer para ter energia. Eu preciso comer para... Eu comecei a entender, a pesquisar, porque antes eu pensava que eu só ia comer, engordar, ia tomar um copo de água, e cada copo de água que eu ia tomar ia ser mais 500 ml de gramas no meu corpo. Tipo, eu pensava isso. E aí eu ia inchando e um dia eu explodi, sabe? Chega um momento que você fica burra. Não. E você tem que entender que não, a comida, você sabendo, não tem que exagerar. Pra que ter uma compulsão? Você tem que anotar. Então, eu tinha que anotar tudo. Por exemplo, quando eu ia comer, eu tinha que anotar o que eu comi e o que eu senti após aquilo. Se aquilo foi uma compulsão ou não e o que eu fiz após aquilo. Então, para poder reconhecer quando seria o quadro que eu teria compulsão, porque a compulsão, consequentemente, levava à bulimia. Uhum. E aí você começa a identificar. Teve, assim, dia de abrir a geladeira e comer uma panela de arroz gelado, porque eu queria comer, para depois vomitar. Então, foi uma compulsão. Então, começa a ser umas coisas muito loucas, assim. E aí você vai comer um. Só que você fala, não, eu posso comer 10 e depois vomitar. Só que pra que isso, entendeu? Você pode comer um e pronto. Mas pra que comer 10 se depois você vai fazer alguma coisa errada? Ou comer 10 por compulsão? Então, a comida, ela sempre vai estar ali. É você equilibrar tudo. Você pode comer de tudo se você equilibrar. E as pessoas que passam por isso, eu falo para procurar um tratamento. E o que eu gosto, às vezes as pessoas perguntam, você gosta de falar dessa história? Ou tem alguma coisa que você não quer falar? Você prefere não falar? Eu gosto de falar porque quando eu passei, eu não tinha ninguém que eu conhecia que falava, poxa, essa pessoa ela conseguiu passar por isso. E hoje ela entende que é uma doença e os pontos que ela precisa, sabe, ficar atenta ali. Mas ela conseguiu. E eu não tinha ninguém, porque a pessoa que ou sarou da anorexia que eu conheci no tratamento, depois teve compulsão e nunca mais voltou da compulsão. E ficou gorda, mas gorda mesmo, obesa. Então, teve várias meninas que aconteceu isso, porque aí ela sarou da anorexia, só que aí ela começou a ter compulsão, só que sem ter a bulimia. E aí ela começou a engordar, tipo, tudo. E tem a anorexia crônica. Tinha uma senhora lá de 72 anos que fazia tratamento. Ela já tinha muitos anos e ela não ia melhorar. Porque ela tinha muita... Até hoje, algumas meninas que fizeram tratamento comigo, porque era um grupo. Tem várias meninas que eu conheço que ainda tem. Que faz muita coisa ainda. Só que não faz mais tratamento. Então, é você entender, sabe? Saber lidar com isso também. E na clínica, Isa, o tratamento é como? É mais psicológico? Entra com medicação? Eles usam antidepressivos? Eu usei antidepressivo. Mesmo antes de ser internada, no tratamento eu usei antidepressivo. E quando eu fui internada também. Aí eu nem sabia os medicamentos que era, porque era tanta vitamina que eles me davam ali de manhã, eu não sabia o que era. Mas, eles me davam vitamina e todo dia eles tiravam sangue, porque eu comecei a ter anemia, né? Sim, claro. Também. Aí eles tiravam sangue todo dia também. Aí pesar comida, mas era mais comida, porque eu tinha medo da sonda. Então aí eu quis comer pra não ter sonda. Sim.